Lucas, capítulo de número 18, e o versículo de número 35, eu leio. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouviu passar a multidão e perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. E então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O texto, muito conhecido, muito, graças a Deus, né? Não poderia ser diferente em relação ao conhecimento. Jesus aí indo em direção a Jerusalém, e aí então passa aí por esse caminho perto, quando está chegando perto de Jericó, conforme registra Lucas, e ali está à beira do caminho este cego, e ele estava mendigando. Outro texto vai colocar para nós que o seu nome era Bartimeu, e todos já estavam acostumados com aquele cego naquela condição, naquela situação. E ele, quando ouviu passar a multidão, ouviu, né? Ele só tinha essa percepção de audição, pois era cego. Mas nessa sua percepção aí, nota que está passando a multidão e pergunta o que era aquilo. Era um movimento diferente que estava acontecendo, pois ele já estava habituado à situação ali da rua, né? Daquele ambiente onde ele estava, já estava adaptado. Mas agora ele percebe que algo diferente está acontecendo. E para aqueles que estavam ali perto, ele pergunta: o que é que está ocorrendo? Por que esse alvoroço? Por que esse barulho fora do normal? O que está acontecendo de diferente aqui em nossa rua? Hã? E daí eu já começo fazendo uma aplicação, né, meus irmãos? Quando as coisas começam a acontecer de forma diferente, há possibilidade de duas reações. A primeira, alguns vão ficar apavorados, alguns ficam medrosos, outros vão se acovardar, outros vão ficar preocupados, né? Gostam da rotina, e alguma coisa quando sai fora da rotina, aí há uma preocupação terrível, né? Ficam aí meio temerosos, receosos. Acontece. Em outro caso, existem pessoas que então vão se aproveitar daquela situação, vão querer saber, vão querer se inteirar, e aí vão perceber que existe a possibilidade, então, de haver alguma coisa boa em toda essa movimentação. E quando Jesus, irmãos, ele passava por algum lugar, realmente as coisas aconteciam de forma diferente, saía tudo fora do normal, da rotina, do corriqueiro. Sim, é assim que acontece quando Jesus também chegou na nossa história. Então Jesus aqui está começando a entrar na história desse homem. E ele pergunta ali que barulho é aquele. Então vão responder para ele o seguinte: eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Olha a identidade de Jesus para aquelas pessoas. Era o Nazareno. Já para o cego, aqui no caso, ele começou então a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não clama
por Jesus Nazareno. Não, ele invoca o Senhor como filho de Davi. E aí eu quero dizer para você que existe agora um conhecimento diferenciado deste cego, embora cego. Ele tem um conhecimento diferenciado a respeito de Jesus do que aqueles outros seus companheiros ali, daquelas outras pessoas que até enxergaram, identificaram a razão daquele barulho, daquela movimentação. Só que para Jesus, para aquelas outras pessoas, Jesus, ele era o Nazareno, ele era o filho do carpinteiro, ou seja, era uma pessoa normal, era uma pessoa que tinha uma certa notoriedade no meio da multidão e que muitos o acompanhavam. Para o cego, não. Para o cego, aquele que identificaram como sendo Jesus o Nazareno, para o cego era filho de Davi. Mas qual que é a diferença, pastor, em identificar Jesus como Nazareno ou identificar Jesus como filho de Davi? Ora, Jesus Nazareno é um ponto de vista humano, é um ponto de vista natural, é enxergar Jesus somente como homem. Homem, criado dentro daquela sociedade, criado ali em Nazaré. Pois é, agora, identificar Jesus como filho de Davi, esse não. Essa identidade aqui, ela só poderia ser alcançada realmente, verdadeiramente, por uma revelação divina. É o que aconteceu com Pedro, naquela ocasião em que Jesus, com seus discípulos, pergunta-lhes o que diziam os homens a seu respeito. E os discípulos vão dizer, uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Enfim, começaram a identificar Jesus. Percebam, há uma correlação entre essas passagens bíblicas. Identificaram Jesus tudo como do ponto de vista humano. Mas de repente, Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e diz que Pedro era bem-aventurado. Por quê? Porque a resposta que Pedro havia dado não lhe fora dado por conhecimento humano. Os outros sim identificavam Jesus como um homem natural. Tinha, como eu já disse, uma certa notoriedade no meio dos outros, pelo conhecimento, pela sabedoria que demonstrava. Mas a identificação, a identidade era humana. Mas, quando ele pergunta para os discípulos, Pedro se levanta e traz essa resposta. Então Jesus disse: Tu és bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi a carne e nem foi o sangue. Ou seja, você não alcançou essa identificação a meu respeito, essa revelação de quem realmente eu sou, você não puxou pela história humana, pela genealogia humana, mas veio do alto, veio de Deus, foi o Pai quem te revelou. Ou seja, só pode conhecer Jesus como realmente Ele é por meio de uma revelação divina, pelo operar de Deus na vida do homem, na vida do ser humano. É somente o próprio Deus que vai nos abrir o entendimento e fazer com que nós conheçamos quem realmente é Jesus. Meus irmãos, quantos nos dias de hoje estão ouvindo a pregação do Evangelho, estão ouvindo as mensagens bíblicas, e eles ainda não entendem quem é Jesus? E você prega, e você visita, e você insiste, e a pessoa continua sem entender quem é Jesus. Tem muita gente na igreja, tem muita gente frequentando a igreja, como esta multidão estava aqui cercando Jesus, e até sabiam que Jesus era de Nazaré, mas não tinham conhecimento da sua essência, de quem realmente era aquele homem. Muitos na igreja hoje estão frequentando culto, estão fazendo parte de grupos,
estão aí se apresentando, pensando se apresentar diante do Senhor Deus, mas ainda não conhecem verdadeiramente a Jesus como o Filho de Deus, como Cristo, como filho de Davi. Filho de Davi era o prometido, era o cumprimento das profecias, era o esperado, era o desejado das nações. Era aquele que realmente, quem era de Deus, estava esperando a sua manifestação. Quem tinha fé de que viria a restauração do povo de Israel, estava esperando ele chegar. E um cego consegue identificar. Quem tem visão não consegue, mas um cego identifica: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, quando ele invoca o nome do Senhor como filho de Davi, e ele diz que é o profeta, que é ungido, que é o Cristo, então ele está dizendo: tem poder. Tem poder para me curar, tem poder para mudar a minha vida, tem poder para me tirar dessa situação em que me encontro agora. É por isso que ele começa a gritar: é a minha oportunidade. Então, antes de continuar, eu quero voltar aqui para esse ponto-chave de que a revelação de quem Jesus Cristo realmente é por meio da vontade de Deus. É do querer de Deus. Você olha para Mateus capítulo de número 11 e a partir do verso de número 25, é uma oração aqui de Jesus, quando ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus, ou Senhor do céu e da terra, que ocultaste, olha só, ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sabedoria humana, inteligência humana, capacidade humana, formação humana, nada dessas coisas vai poder revelar para nós quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Mas tal revelação só pode vir de Deus, o Pai. E Jesus está dando graças aqui por isso. É o Pai que concede, é o Pai que dá. A revelação de que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que ninguém pode chegar-se ao Pai se não for por ele. Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus é a salvação, Jesus é a restauração, Jesus é a cura, Jesus é a libertação. Como alcançar isso para que a fé possa operar através de nós? Dom de Deus, meus amados. Providência de Deus, agir de Deus pelo seu Espírito no homem. O homem está morto em seus pecados e ofensas, mas quando Deus, pelo seu Espírito, e o Senhor diz: haja luz, e vai haver luz, vai haver claridade, o entendimento vai ser aberto. Então, para que, no texto que nós estamos meditando, da passagem do cego de Jericó, para todo aquele povo que estava ao redor do cego, e aqueles que estavam lá junto de Jesus, a maioria ainda estava cega. E o cego não, o cego estava enxergando. Ah, meus amados irmãos, para enxergar Jesus, não basta essa visão, não basta os sentidos que nós temos. Há necessidade do agir espiritual de Deus, há necessidade do mover do Espírito de Deus, trazendo essa claridade, trazendo esse entendimento, iluminando a nossa mente, para que realmente nós aqui enxerguemos a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do grupo em que nós vivíamos no passado, quantos do nosso meio, daquele meio em que vivíamos, conheceram a Cristo, se entregaram a Cristo, receberam a Cristo e foram perdoados e reconciliados com Deus? Me responda aí no teu coração, da tua família, quantos foram alcançados pela graça?
lá daquele meio de amigos em que você vivia, quantos deles foram alcançados pela graça juntamente com você? Você sabe muito bem, mas a graça te alcançou. Então, nós éramos pobres, perdidos, pecadores, mas Jesus estendeu as suas mãos para nós. O Bartimeu aqui nos dá irmãos, esse entendimento de que a capacidade para enxergar quem realmente é o Senhor Jesus Cristo não está na capacidade humana, pois ele não era dotado desta capacidade de enxergar humanamente Cristo, mas ele consegue identificar como Messias, como filho de Davi. Por quê? Porque foi, repito, uma revelação de Deus, e isto muda a história. Não adianta ter conhecimento de Jesus pela religião, não vai resolver. Não adianta ter conhecimento de Jesus pelo aquilo que os outros falam, não vai resolver. O conhecimento verdadeiro e real precisa estar aqui dentro, ó. O Espírito Santo operando em nós essa revelação. Aí sim vai mudar. Quem conhece Jesus por meio de religião, quem tem um relacionamento superficial com Jesus, continua na vida do mesmo jeito que iniciou a caminhada. Não muda, não há transformação, não há renovação, não há nada. De repente, uma mudança de religião, mudou de igreja, trocou de endereço de igreja. Foi isso que aconteceu. Mas quem foi encontrado por Jesus, quem foi alcançado pela graça, quem foi alcançado pelo poder de Deus, este vai ter o seu interior mudado. O seu interior renovado, mente renovada, vida transformada pelo poder de Deus. Então aqui, olhe como que vai mudar a história desse homem. Então ele grita, e a multidão quer fazê-lo calar, mas ele grita mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus manda chamá-lo. E de tanto som, porque há um barulho, há um alvoroço, sim, há um alvoroço, porque foi assim que o cego identifica aquele movimento diferente que estava acontecendo. E mesmo assim, mesmo com barulho, e mesmo com as pessoas tentando calar a sua boca, ele grita, e Jesus ouve, e Jesus escuta. Irmão, Jesus, naquele momento ali, ele realmente iria alcançar aquele homem. Aquele ali estava marcado, esse encontro. Ô bendito momento quando Jesus marcou um encontro comigo e marcou um encontro contigo. Houve uma noite na minha história e na minha vida que Jesus marcou um encontro. Meu Deus, ele marcou um encontro comigo. E ele me levou para o encontro. Ah, irmãos, isso é um mistério muito grande. É algo extraordinário e maravilhoso. Não dá para entender muitas das vezes. Não dá para explicar, não dá para expressar. Mas eu saí da minha casa e eu me desloquei para uma outra cidade. E eu fui por uma igreja que eu nunca havia entrado. Igreja Assembleia de Deus. Povo evangélico, eu detestava crente, eu abominava crente, mas naquela noite Jesus marcou um encontro comigo. E aí, irmãos, não prevalece a vontade do homem, não prevalece a tradição do homem, não prevalece nada do homem. Não adianta você se esconder na sua religião, não adianta você se esconder atrás da sua tradição, não adianta você ficar falando no seu coração: eu até iria junto com você lá naquela igreja, mas o que as pessoas iriam falar de mim? O que os meus amigos, o que os meus parentes, e eu próprio vou mudar a minha religião? O que vai ser? Não adianta, é que a hora ainda não chegou.
É que o encontro marcado com você ainda não chegou o horário certo de Deus. Porque quando chegar o horário de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, você não vai escapar. Você vai para o encontro. Você vai para o lugar certo, para o momento certo. E quem sabe agora? Quem sabe seja agora esse momento. Hein? Que Jesus marcou para você ouvir essa mensagem. E dizer para ti, ó, não adianta correr não. Não adianta ficar para lá e para cá não. A hora que chegar o momento eu vou trazer você para minha presença. É Ele que faz. Não é você que escolhe não. Você está escolhendo agora porque ainda não é a hora. Quando chegar o momento de Deus na tua vida, vai acontecer isso aqui, ó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então manda chamar, leva o cego até ele. E quando chega, Jesus pergunta, o que é que você quer? E ele vai dizer, Senhor, eu quero ver. Simplesmente, não perguntou se Jesus podia, não Jesus queria, não questionou nada. Ele foi direto ao ponto, dizendo para Jesus, eu quero ver. Quando ele afirma isso, irmãos, é uma demonstração de fé, de confiança, de certeza. Ele sabia diante de quem ele estava. Eu quero ver. Pronto. É convicção de que aquele homem ali tinha poder para operar um milagre em sua vida. Ele não lamenta o tanto de tempo que ele ficou naquela circunstância, naquela situação. Mas a oportunidade chegou, ele disse, eu quero ver. Então Jesus olha para ele e vai dizer o seguinte, vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. E eu pergunto para você, Jesus deu vista para aquele homem. Só vista humana? Só visão? Não. Aquele homem alcançou também a salvação. Quando Jesus ele lhe dirige esta palavra, operou um milagre por completo na vida daquele cego. E a vida do cego foi mudada. Não é mais mendigo, não vai precisar mais. Agora o mendigo logo viu e segue glorificando a Deus. E então todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Vou encerrar minha palavra nesta manhã dizendo para ti, o que Deus vai fazer na tua vida é um grande milagre, da qual até você vai ficar boquiaberto. E todos que estão ao teu redor hão de glorificar o nome do Senhor pela obra que Ele vai fazer na tua vida. Independe da tua vontade, independe do teu querer, é segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ninguém pode resistir. Você não vai resistir ao agir e ao operar de Deus, pois Ele é poderoso e Ele é soberano. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.